Atenção, atenção. Está começando mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show com Edu Scandaroli, a voz do além e convidados mais do que especiais. Um podcast que traz informações sobre morar fora, abordadas de uma maneira leve e descontraída, porque afinal é assim que a gente é. Irlanda Talk Show, quarta temporada! Já chega apertando o joinha, se inscreva no canal para ficar por dentro de como é a vida dos brasileiros morando aqui na Europa. Irlanda Talk Show. Um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho pra você. Salve, salve galera, começando aqui mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. Eu sou o Edu Scandaroli, sou host desse podcast. Hoje ali na Voz do Além a gente tem o Hugão. Oi. É o nosso natureba e também temos de plateia ali. Temos de plateia ali a Ferzinha, o trenzinho do podcast. Tchu-tchu. Sejam muito bem-vindos ao canal, se é a primeira vez que vocês estão aqui, né? E se for, já vou pedir pra você dar aquela moral pra gente, se inscrevendo aqui, porque toda semana a gente lança várias coisas legais, hein, gente? Não sei o que tô falando, não. Minha mãe também gosta, então confia que se na chinela dela vai cantar. Deixa o like nesse episódio, ative o sininho pra receber as notificações e manda pra todo mundo que você já viu aí no título. A gente vai falar de um assunto que é extremamente importante para a sociedade no geral, né? Eu acho que a nossa convidada de hoje vai trazer muito conhecimento pra gente, tá? Eu tô aqui com a Kathleen, né? Ela que lançou recentemente assim, um livro, né, bem interessante, que eu até postei. Eu recebi um, né? Eu tive o privilégio de receber um bem fofo. Tava com o nome do meu sobrinho, né? Inclusive, obrigado por tocar aí, tá? Vai. Então, obrigado. Nossa, eu adorei, assim. E aí, quando eu postei, a galera amou. O pessoal falou super bem. Falou, nossa, não acredito, que legal. Que trabalho lindo. Então, assim, primeiro, parabéns, né? E Obrigada. segundo, obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar bastante. Você vai ensinar a gente, né? Porque, não, a gente tá aqui pra aprender, né? Claro. Até pedir, assim, tipo... não é um assunto que eu domino, né? Se eu falar alguma terminologia que não seja correta, você me corrija, por favor. Claro. E a gente tá aqui pra aprender, né? Principalmente a Fernanda, que fala tudo errado. Né, Fer? A cara dela. Vamos lá, então. Começando aqui, esse episódio, a gente vai falar um pouco sobre espectro autista, né? Ou espectro de autismo, qual que é o correto? Espectro autista. É o mais comum, aham. Tá. Então, você que é professora de inglês, né? Você ainda atua como professora de Sim, inglês? aham. Atualmente eu dou aula particular. Eu tenho hoje um espaço localizado onde eu moro, que é Limerick, aqui na Irlanda. Tá. E lá eu dou aulas de inglês, principalmente para brasileiros, né? Tá, legal. Antes da gente entrar então um pouco nesse assunto, a gente quer conhecer um pouquinho de você. Fala pra mim, assim, da onde você é, quando que você veio pra Irlanda, o que você fazia lá no Brasil, né? Bem resumidamente assim, e acho que é isso. E por que você veio pra Irlanda, né? Já falei. Bom, eu sou Kathleen, tenho 26 anos, eu sou natural de Sapiranga, Rio Grande do Sul, então gaúcha, né? Agora a gente tá numa farroupilha lá no sul, melhor mês, inclusive. E eu vim pra Irlanda faz basicamente 2 anos e meio. E quando eu decidi vir pra cá foi porque eu ganhei uma bolsa de estudos. Eu ganhei uma bolsa 50% para fazer meu mestrado na Universidade Mary I, que a gente fala, que é a Mary Immaculate College. É localizada em Limerick e ela é referência na área de educação. Mas antes disso, durante o processo no Brasil, que eu realizei todo o processo da bolsa no Brasil. Ah, foi lá. Exato. Eu estava durante a minha graduação, que eu fiz letras em inglês, literatura inglesa. E durante a minha graduação eu tive uma palestra sobre carreira internacional, onde uma gaúcha, que estudou na mesma universidade, era coordenadora de uma escola internacional nos Estados Unidos. Caraca. E ali deu o estalinho. E eu falei, eu quero uma carreira internacional. Se ela possa, eu também posso. Boa. Mandou bem. E nisso eu comecei a pesquisar processos, enfim. Já estava trabalhando como estagiária na área de letras. Trabalhava como monitora de sala, ajudava a professora, enfim. Numa escola particular. Nessa escola particular, eu comecei a trabalhar como professora de inglês, me deram a oportunidade. E nisso eu conheci o Lucas. E o Lucas, que eu digo que ele é meu menino, meu filho, eu tenho um carinho gigante por ele. Não sou mãe, mas o amor que eu sinto por ele, eu deduzo que é o mesmo de uma mãe por um filho. E quando eu conheci o Lucas, eu fui a primeira monitora dele. E o Lucas foi minha inspiração do projeto para o mestrado. Então, se eu ganhei a bolsa, se eu conseguir hoje finalizar o mestrado e me formar mês que vem é minha formatura, é graças ao Lucas. Ele que foi minha real inspiração para vir
e continuar aqui. E que é o personagem, né? É o personagem do real do livro. Na verdade, todos os personagens do livro são reais. Eu dei uma modificada em alguns nomes, obviamente. Mas todos os personagens são reais e a situação que aconteceu no livro foi uma situação real. Caraca. Assim, o livro foi basicamente baseado no Lucas, na minha vivência com ele, experiências que ele e os coleguinhas dele na época tiveram em sala de aula. Então é realmente uma história verídica, assim, lúdica, mas verídica. Pode crer. Eu ia até te perguntar, assim, por que Limerick, né? Mas aí que já foi direto pra lá, né? Isso. É que o que aconteceu? Quando eu ganhei a bolsa, eu já tinha um intercâmbio pago. Eu tinha um intercâmbio pago pra Malta. Eu ia ficar apenas 30 dias e voltar. Tá. Só que daí, no meio do caminho, começou a surgir os processos seletivos, a gente estoura o cartão de crédito, porque era muita taxa para pagar, eu queria participar de todos os processos seletivos que eu via. Me inscrevi para Estados Unidos, China, Japão, Irlanda, Reino Unido, enfim, vários países. E nisso eu fui contemplada. Eu fiz os processos seletivos, as entrevistas, mandei os projetos, e a Mary Ai me concedeu essa bolsa. Só que eu falei para minha mãe, como é que eu vou ir para lá se eu não sei nem onde fica a Irlanda no mapa? Nem conheço nada da Irlanda. Nisso comecei a pesquisar, fui a fundo. Achei que era, pelo menos no sul, não sei, nas demais capitais, a Irlanda é o país mais barato para a gente pagar um intercâmbio. E é um dos únicos países que permite trabalhar e estudar. Sim. Eu falei, mãe, eu ganhei a bolsa, eu tenho um intercâmbio pago. Eu vou fazer a troca do país, vou pagar a diferença e eu vou antes de iniciar os estudos do mestrado. Porque se eu não gostar, dá tempo de voltar para o Brasil, aplicar para o mestrado no Brasil, para ver se eu ganho uma bolsa também, e fazer o mestrado no Brasil. Minha mãe, o que tu achar melhor, vai. E daí eu tinha pago, acho que cerca de uns 12 mil reais para ir para Malta na época, e daí dava o quê? 3, 4 mil de diferença para trocar para Irlanda. Ah, então você podia trocar, teve essa Exato. opção. Ah, Daí eu que fiz bom, né? Menos mal. Exato, fiz um contrato, um aditivo, paguei a diferença e comprei para vir para Irlanda. Só que nisso, pandemia. Putz, não. Pandemia. Eu fiquei 2 anos até realmente embarcar. E daí eu embarquei, cheguei aqui 2 anos atrás, basicamente, na capital, em Dublin. Daí trabalhei, juntei dinheiro, né? Tive minhas experiências de conhecer outros países ao redor. Só que daí, quando chegou na época de estudar, mandei mensagem para a universidade. Eu já devia estar formada no início desse ano, na verdade. Porém, eles estavam com a crise de acomodação estudantil em Limerick também. Tá. Os universitários ainda não tinham deixado as acomodações da universidade. Então, eles falaram, Kathleen, a tua bolsa a gente vai segurar, vai manter ela, só que tu vem apenas em setembro de 2023. Eu, não, segurando a bolsa, né, concedendo ainda o desconto, tá tudo certo. E nisso eu fui em setembro do ano passado, iniciei meus estudos em setembro e finalizei a minha dissertação em agosto. E a formatura, no caso, em outubro. Caraca, pode crer. Quando tu fez várias aplicações, assim, você foi aprovada em alguma outra também? Eu fui aprovada aqui, no caso, na Irlanda. Em Portugal eu fui aprovada também, só que Portugal não concedia bolsa. Eu tinha que pagar o valor integral de um aluno internacional. E, infelizmente, a realidade aqui é que a gente paga 2 ou 3 vezes mais que um aluno europeu. Então, era surreal e eu não tinha como fazer isso. E como a Mary Ai falou, Kathleen, seja bem-vinda com 50%, tá aqui. Porque o que acontece? Eu não ganhei bolsa governamental. Tem a bolsa que é do governo irlandês, que eles disponibilizam 2 vezes no ano o processo seletivo. Geralmente no início de janeiro e metade do ano. Daí essa bolsa do governo irlandês é até 12 mil euros. E é para PhD e mestrado, se eu não me engano. E eu apliquei, eu fiquei de 3 mil inscritos, eu fiquei nos 15 finalistas. Porém, eu não consegui a bolsa, era só 10 pessoas e eu caí fora ali na reta final. Quando você fala assim, ficou em 15 lá, como que é esse processo, assim? É porque eu sou muito leigo, assim, tô te perguntando. E às vezes pode servir pra alguém que quer saber. Sim. Como que é esse processo, assim? Você encontra lá o que você quer estudar, você fala, eu vou aplicar, e aí tem um processo seletivo e aí depois você tem que provar alguma coisa, é isso? Isso. Como eu comecei as minhas pesquisas, eu fui a legítima pessoa que botou como fazer processo seletivo internacional na Irlanda. Daí eu escolhi bolsa de estudos para tal área, né? Que era o que eu queria na época. Apareceu, acho que 3 tipos de bolsas diferentes, mas a principal que já estava aberta às inscrições foi a do governo irlandês. Que a sigla a gente fala GOI, né? Que é o GOI. E daí tem a terminação da palavra ali da sigla. E o que acontece? Tu faz a inscrição
tu paga uma taxa, se eu não me engano, eu paguei 75 euros pra concorrer na época. Eu passei no cartão de crédito e tudo. E tu tem que ter ideia de um projeto. No caso, o que você gostaria de pesquisar, né? Que vai trazer benefícios pra você e até mesmo pro seu país de origem e pra Irlanda. Eu respondi um questionário de cerca de 90 questões. Acho que eu já ia desistir aí. Digo que não foi fácil. Caraca, 90 questões, velho. 90 Mas questões. é coisa pessoal ou é mais sobre o projeto? Sobre tudo. Tá. Eles perguntam basicamente da onde você veio, suas origens, o teu background no Brasil, tipo, tudo. E por que eles devem... Não é não? Eles perguntam muita coisa. E até o que você pretende pesquisar, por que você pretende, qual o benefício para você... se você voltar para o Brasil, se você aplicaria o seu trabalho, qual o benefício para a Irlanda, porque o governo irlandês deve te conceder uma bolsa. Então, são várias perguntas, porque, querendo ou não, tu não pode iniciar um mestrado ou um PhD sem ter uma graduação. Então, eles têm que saber mais ou menos o que você fez no Brasil e se a área que você está aplicando concede com, tipo, o que você já estudou. Se não conceder, não adianta, não tem o que insistir. E nisso, de 3 mil inscritos, eu fiquei nos finalistas. Fiquei nos 15. Caraca, cara. Fiquei nos 15. Aí depois que você fica nos 15 ali, não tem mais nada. Aí é só posição mesmo, daí né? o que aconteceu? Eles mandaram um e-mail dizendo que eu tinha ficado nos finalistas, porém, eu não tinha passado. Só que aqui na Irlanda é diferente o processo de bolsa. No Brasil, a gente tem o Enem, a gente faz o Enem, saiu a nota, você vê se tem vaga disponível, o que te interessa dentro da tua média. E ali você faz a inscrição para tentar a bolsa. Só que aqui na Irlanda, primeiro a gente segura a vaga na universidade, a gente faz a matrícula para depois tentar a bolsa. Então ali eu corria um grande risco de não conseguir bolsa e ter uma dívida altíssima para pagar. Caraca. Então o que eu fiz? Quando eu recebi o e-mail, Kathleen, você não foi contemplada, eu simplesmente mandei um e-mail para a universidade, lamento, mas eu vou cancelar a minha matrícula, eu não posso pagar, eu não vou arcar com esse custo. Hoje, infelizmente, eu não tenho, na época era 12.800 euros, para pagar. E eu ainda não cheguei na Irlanda, porque eu estava no Brasil, como eu mencionei antes. Como eu não estou na Irlanda, eu não tenho esse dinheiro ainda. E eu fiquei, acho que uns 4 dias, assim, a ver navios esperando uma resposta. E aquela coisa, assim, no coração, tipo, meu Deus do céu, né? Não vou conseguir nada, não vou fazer meu mestrado, não vou fazer minha... Eu sempre falei que eu queria uma especialização internacional. Então, na minha cabeça, não deu. Paciência, intercâmbio, fica um tempo que der, volta e tá tudo certo. E daí, depois de 4, 5 dias, eu recebi um e-mail dizendo que queriam marcar uma reunião comigo. Eu peguei e pensei, o que eu vou falar na reunião, né? Vou baixar uma atriz ali, vou me dar bolsa na hora. E eu preparei uma apresentação do meu projeto, que na época eu pensava em trabalhar já o bilinguismo dentro do Spectrum, mas... No caso, como desenvolver o bilinguismo e não necessariamente com uma ferramenta. Então, comecei a pesquisar, aprimorar e decidi usar língua de sinais para autistas não verbais. E eu desenvolvi, assim, acho que um PowerPoint de 5, 6 frames, assim, nada muito longo. Eu pensei, é isso aqui que eu vou apresentar, se me perguntarem, e é isso aqui. Seja o que Deus quiser, se for meu, vai vir. E eu apresentei para a coordenadora do curso de Linguística Aplicada, que é uma querida, hoje a gente se dá super bem, ela super troca uma ideia comigo no meu projeto, porque foi muito desafiador. Eu fui a única e a primeira a escrever sobre o assunto, então não tinha quase referência bibliográfica. Cara, olha isso. Foi muito difícil. E nisso, ela fez a entrevista e tal, eu vi que ela ficava anotando umas coisas, eu já apreensiva, né? Eu falo assim, ixi, que ela já tava botando vários defeitos aqui, né? Exato. Não, eu nunca esqueço, eu tava tão apreensiva, porque antes de morar fora, eu tive uma experiência de trabalhar na França, durante quase 2 semanas, 1 semana e meia, algo assim. Então, meu primeiro contato com o inglês fora do Brasil foi na França. Eu chorei 2 dias seguidos até eu resolver abrir a boca e começar a falar e desenrolar, né? Sou até hipócrita, né? Tipo... hipócrita não, irônico, sei lá, irônico acho que é. A pessoa, o primeiro contato do inglês é na França, onde eles não gostam de falar inglês. Exatamente. E isso me deixava tão indignada e frustrada, porque quando eles falavam inglês, eu não entendia. E eu olhava pra minha colega, eu não tô entendendo, isso não é inglês. E eu fiquei muito frustrada, enfim. Foi meu primeiro contato, voltei pro Brasil, porque nessa época eu trabalhava numa multinacional. E nisso eu comecei as aplicações. E eu comecei a entrevista com a coordenadora para apresentar o projeto. Eu nunca esqueço. Eu olhei para ela, falei, oi, tudo bem? E daí eu já olhei para ela, eu não falo inglês.
I don't speak English. E ela olhou assim pra mim, tipo, como assim você não fala inglês? E daí eu tava nervosa. Ela falou, Kathleen, se tu tá nervosa, fica tranquila, é uma conversa informal, não sei o quê. E começou a explicar o que a gente ia conversar. Eu falei, não, eu preparei uma apresentação, se tu quiser eu posso iniciar a apresentação. Daí eu apresentei o que eu gostaria. E ela só olhou no final, assim, pra mim e falou, olha, seja bem-vinda a Mary I, tu conseguiu uma bolsa de 50%, a própria universidade está te concedendo. Vou te enviar a documentação, porque tu vai precisar para te entrar no país, enfim. E eu acho que você fala inglês sim, não se preocupa, eu entendi tudo e você não errou nada. Eu, Jesus amado. E eu, tá bom, então. Pô, que maneiro, cara. E foi assim, eu vim com toda a documentação do mestrado pra cá. Mas eu tive que fazer 6 meses de inglês aqui. Eu cheguei na escola... É obrigatório? Sim. Tá. Porque... Pra nivelar, né? Tem sotaque, tem essas coisas todas. Na verdade, não foi nem pra nivelar, mas como eu queria saber um pouco mais da cultura e eu não poderia ficar, tipo, só trabalhando, porque infelizmente não tenho essa opção aqui... Então, eu estudei durante 6 meses. Só que quando finalizou os meus 6 meses de curso, o meu mestrado iniciaria tipo, em 2, 3 meses. Então, não ia valer a pena eu pagar mais uma renovação de curso de inglês e depois ter que pagar mais os 50% que eu ainda precisava. Sim. Então, nessa questão, eu enviei um e-mail, uma carta para o governo irlandês, para a embaixada, explicando minha situação. Falei, olha, eu trabalho 20 horas... Na época eu trabalhava muito mais do que 20, né? Vida de imigrante. Mas, enfim, falei que eu trabalhava 20 horas, que eu não tinha condições de pagar o curso de inglês, mais o mestrado, que era 3 meses de diferença. Não teria como. Eu não ia ter condições financeiras para isso, mas eu não queria abrir mão da minha bolsa. E nisso deu, acho que 1 semana eles mandaram para mim que eles estavam me concedendo uma extensão do visto de 8 meses, basicamente. Eles me deram 8 meses de visto, sem eu precisar trabalhar e estudar. Só que daí, nisso, foi quando eles mandaram o e-mail para que eu fosse somente em setembro de 2023. Então, de janeiro, fevereiro até setembro eu fiquei sem você ficou esperando, então, esse tempo todo. Uhum. Caraca, que legal, cara, esse processo todo. Sim, e eu fiz tudo do Brasil, assim. Eu não paguei mentoria, eu fui atrás, eu mandei e-mail, eu ligava... Baixei o Skype, no né? Skype, aí você bota lá o crédito. E eu ficava ligando pros coordenadores e olha, qual que é a possibilidade de você me dar uma bolsa? Meu projeto é esse. E ninguém queria, assim, aqui na Irlanda foi, acho que a primeira universidade que mais se interessou a querer, assim, conversar e saber um pouco mais do projeto. Por que você acha que eles se interessaram, assim? Hoje eles demonstram? Alguém falou alguma coisa pra você? Assim, o meu projeto foi muito elogiado agora no final, quando saiu a relação de notas e feedback do TCC da dissertação. E assim, eu fui a pioneira a escrever sobre o que eu escrevi. Não existia nada. Existe sim hoje materiais sobre desenvolvimento de uma segunda língua, mas não necessariamente dentro do espectro. Porque hoje, dentro do espectro, a gente trabalha com linguagem alternativa, que é a questão de linguagem de sinal, se a criança desenvolver, flashcards. Hoje tem muitos utilizando o iPad ou, enfim, o tablet para se comunicar também. Mas nunca foi pensado em desenvolver uma segunda língua dentro do espectro. Hoje existe bilinguismos reais de brasileiros, principalmente, que moram na Europa, em qualquer lugar aqui da Europa, que os filhos são brasileiros, né? Tipo, nasceram aqui, mas são considerados brasileiros, porque a imersão é em português. E, consequentemente, pegam o inglês na escolinha, né? Na creche, na escola. Você fala pessoas dentro do espectro. Isso. Tanto que eu recebi mensagens de pessoas aqui de Dublin, que a filhinha foi diagnosticada e que hoje ela fala português e inglês fluentemente e agora ela quer aprender espanhol, menina. Caraca. Mas assim, não existe dados, não existia assim um trabalho realmente escrito com evidência, sabe? Então, quando eu fui fazer minha dissertação, que eu falei pra minha orientadora, eu quero fazer sobre isso, a minha orientadora assim olhou, como? Eu falei, não sei. Vamos dar um jeito, vou pesquisar, vou atrás. Eu virava à noite procurando artigo, procurando livro. Se fosse necessário comprar, eu comprava. Foi muito difícil, porque nunca tinha bilinguismo no espectro. Não existia um livro. Existiam artigos de como o desenvolvimento da língua era dentro do espectro. Como se comunicar com linguagem alternativa. Mas não necessariamente de duas línguas crescendo junto. E de onde que veio essa ideia tua, assim, do projeto? Foi na questão do Lucas, daí foi quando eu conheci o Lucas. Por quê? Quando eu era monitora do Lucas no período da tarde. O Lucas começou na escola da metade para o final do ano, mais ou menos. Então eu dava aula de inglês e trabalhava no contraturno bilíngue que nós tínhamos na escola.
E eles me convidaram para ser monitora do Lucas, para ajudar o Lucas durante as atividades, enfim. Só que eu dava aula de inglês para a turma do Lucas, no período da tarde. Só que o Lucas nunca estava na minha aula. Ele geralmente estava em atendimento, porque o Lucas faz terapia, né? Existem as intervenções e o Lucas faz lá no Brasil. Só que eu pensava, gente, eu posso tentar trabalhar com ele em inglês no período que eu tô com ele. Eu faço atividade da prof e, consequentemente, eu trabalho alguma coisa. O dele era o espectro não verbal? Ele é não verbal. Ele hoje oscila, né, entre o nível de suporte 2 e 3. Tá. E ele é não verbal. Assim, agora, a última vez que eu fui no Brasil, ele tava começando a falar umas palavrinhas, assim, o número 10 ele tava falando, mas ele não constrói uma frase. Entendi. Entende? Então, assim, através dele surgiu o interesse, porque a escola que ele estudava e eu trabalhava, consequentemente, é uma escola que é vinculada com a APADA, que é a escola de surdos também. Então, nós tínhamos alunos surdos e alunos regulares. Então, tinha muitos profissionais dentro da escola que tinham que falar Libras para dar aula para os surdos. E daí alunos, né, normais, eles eram em salas separadas. Mas, assim, sempre houve uma convivência entre todos. Então, basicamente, todos os alunos tinham a linguagem de sinal brasileira, que é a Libras. E nisso eu pensei, como é que eu vou ensinar inglês para o Lucas? Porque não é justo eu ter todas as oportunidades que eu tenho na vida, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida normal, consigo me comunicar, consigo levar uma vida normal. Mas por que ele não pode ter as mesmas oportunidades que eu? Porque se eu tenho condições de aprender inglês, seja oral ou não, ele também tem. Se eu posso ir, né, para a Europa fazer um mestrado, por que ele não pode? Você teve que, tipo, informar alguém que você iria, né, dar o inglês pra ele? Ou Não, assim, eu sempre tive... foi algo de ti, assim, falou, não, eu vou aproveitar e vou fazer e é isso. Não, eu tive uma conversa com a prof dele, que é a prof Cris, que é a personagem do livro também, que até hoje tenho contato com ela. Eu só conversei com a Cris se ela autorizava, assim, na sala dela, eu fazer alguma coisa ou outra com ele que fugisse um pouquinho do planejamento dela. Porque o Lucas, ele não sentava e ficava fazendo atividade. O Lucas, ele sentava 2 minutos, fazia conforme ele conseguia, e já levantava e ficava caminhando, fazendo alguma coisa que chamasse a atenção dele, que não fosse atividade da prof. Cris. E nisso, eu questionei ela, olha, se eu quiser desenvolver alguma atividade, você vai se importar? Se eu quiser desenvolver algum material para aplicar com ele para alguma outra coisa, você vai se importar? Só que a Cris sempre foi muito receptiva. Então, ela me falava o que ela ia aplicar e junto eu e ela pensávamos em materiais, atividades que a gente pudesse ajudar o Lucas a se desenvolver. Legal. E aí era usado como complemento, né? Ela fazia as coisas ali, aí você chegava pra ajudar mais ainda. Exato. Legal, cara. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar aos pouquinhos. Daí, claro, eu não usava assim, uma frase completa com o Lucas, mas palavras-chave para que ele entendesse. Ah, ele quer ir no banheiro. Como é que é banheiro em inglês? Como é que a colega ali, no caso, tinha uma coleguinha dele, ele quisesse brincar com a amiguinha. Como é que é a coleguinha? Como é que é menino, menina? Como é que é lápis? Então, eram palavras mais chaves, assim, que ele pudesse tentar se expressar. E eu notei que quando eu comecei a falar um pouco mais essas palavras-chave, eu botava, digamos, sei lá, um lápis preto e um lápis rosa. E eu questionava ele, pega o lápis de tal cor. E eu falava em inglês, ele pegava exatamente a cor. Caraca, que legal. Então começou a haver, assim, um desenvolvimento de uma segunda língua, não de uma frase, porque não deu tempo de trabalhar mais a fundo, mas ele começou a entender. Que também era... Exato. Caraca, que legal, velho. E aquela questão, né, hoje o conceito de bilinguismo foge muito do nosso alcance, porque as pessoas têm que o bilinguismo é realmente você falar, você conseguir manter uma fluência numa conversa. Mas a fluência é isso, você conseguir conversar transmitindo a mensagem que você quer. Mas não é o fato que você consegue conversar que você necessariamente pode ser considerado bilíngue. Tem N fatores dentro. Então, assim, o bilinguismo se você consegue entender o que a pessoa está falando, entendeu a mensagem, ok, você já é bilíngue porque o teu listening está evoluído. Se você consegue escrever e não consegue falar, você já é bilíngue porque você desenvolveu a sua escrita. Mas a gente está muito dentro de uma caixinha ainda que o bilinguismo é só realmente quem fala. Você é bilíngue apenas se você falar. Não é. Tipo, fluência, essas coisas. Exato. Assim, né? E tem aquela questão, o que é falar? O falar é só a questão da oralidade ou é língua de sinais também? Porque hoje o Brasil é um país bilíngue. O Brasil tem 2 línguas oficiais, que é o português, que a gente fala, e a língua de sinais brasileira, que é a Libras. Mas nós somos um país bilíngue, a gente não é um país monolíngue como todo mundo acha.
Então, assim, tem muita coisa que no bilinguismo acaba ficando mascarado muitas vezes devido a coisas que surgiram lá atrás, sabe? Cara, eu acho muito massa, assim, né? E como que você entra nesse mundo, assim, você fala, caraca, Sou né? apaixonada. Não, então, dá pra ver, dá pra ver. E aí, tipo assim, a ponto de você fazer um livro... Eu sei que o Lucas, ele foi uma baita inspiração pra você, né? Pra escrever. Só que acho que tem uma mensagem por trás ainda desse livro, assim, ó. Por que você quis fazer o livro? Sim. Como eu falei, meu amor pelo Lucas é gigante. Ontem, inclusive, eu falei com ele, liguei pra família, Aham. recebi vários beijos virtuais. Assim, eu e ele, a gente tem uma conexão surreal. E o que aconteceu? Teve uma situação... Porque quando eu comecei a trabalhar com o Lucas, eu não sabia muita coisa. Eu não entendia o que era. Foi meu primeiro contato. Só que quando o Lucas foi no primeiro dia de aula e falaram, Kathleen, né? Você vai ser monitora dele, tenta fazer ele se aproximar, enfim. Ele tava chorando muito. E eu olhei para aquela criança, eu nunca esqueço, olhei para aquela criança, para a colega que estava do meu lado, e olhei, essa criança é minha. É minha. Como? Não sei, mas é. E nisso ele só aceitou que eu ficasse com ele. Ele parou de chorar, ele chorou ainda um pouco até se adaptar comigo, mas depois parou. Enfim, e nisso teve uma situação em sala de aula, que daí os coleguinhas do Lucas, o Lucas era o único autista em sala de aula. Se eu não me engano, eles eram entre 20, mais ou menos, 20 crianças. E daí bota que eram 20 crianças entre 4 e 5 anos. As crianças ainda não entendem, elas não têm concepção até tu realmente explicar o que é. Só que todos os alunos perguntavam, por que o Lucas não brinca comigo? Por que o Lucas não senta? Eu quero brincar com o Lucas, mas o Lucas não tá brincando. E nisso, me faltavam palavras para explicar o que realmente era. Então, eu só falava que o Lucas via o mundo de uma maneira diferente. E nisso começou a vir alguns questionamentos, né? Ah, ele vê o mundo colorido, ele vê o mundo com glitter, ele vê o mundo rosa. A cabeça da criança vai longe, né, mano? Não, eles assim, iam assim, nos questionamentos que eu ficava, gente, o que eu vou responder? Mas eu ainda não tinha tanto entendimento. Então, eu respondia o que eu conseguia na hora. E depois, quando eles começaram a entender o Lucas, que criou uma afinidade da turma, era muito engraçado. Porque assim, a gente não precisava pedir silêncio. Porque o Lucas, ele tem uma sensibilidade auditiva. Ele não consegue com muito barulho alto, assim. Tá. E nisso, quando o Lucas chegava na sala, que daí eles sabiam que ele chegava próximo, assim, 1h30 da tarde, mais ou menos, eles começavam, gente, o Lucas chegou agora, shh. Não fala alto, não grita. Porque começou a haver um respeito entre eles, legal, sabe? né? Nossa, foi surreal. E através dessas experiências foi porque surgiu. Além de surgir devido ao meu amor pelo Lucas, foi também pelo fato de poder usar como uma ferramenta de ensino. Porque eu acho que hoje falta material, falta alguma coisa palpável pra gente explicar o que é e como é. Porque não é simplesmente falar, está no espectro. Mas o que é o espectro? Sim. Sabe? Como é que é feito o diagnóstico? Por que o coleguinha é diferente? Como eu posso ajudar o coleguinha se ele entrar em crise na hora? Porque muitas vezes assusta. E eu acho que quando a gente cresce num ambiente que a informação é disseminada de maneira, assim, normal, regular, que todo mundo tem acesso à mesma informação, tu cresce entendendo o que é e como agir diante da situação. Então, o livro foi pensado dessa forma que pudesse ser usado por educadores e por famílias. Eu acho bem legal isso que você falou, porque foge um pouco, né, do assunto, assim, mas só um exemplo, assim, na empresa que eu trabalhava há uns meses atrás, tinha uma mulher lá, ela tem, né, epilepsia. E aí, uma vez, alguém falou pra mim, não, ela tem e tal, e aí... Acho que a gente tava conversando e tal. E ela falou, não, aí eu fiz isso e tal, beleza. Aí ficou na minha cabeça. Aí um dia, do nada, ela entrou na sala lá e começou a ter as crises dela. E aí todo mundo ficou olhando, será que ela tá bem? Aí eu falei, não, ela deve estar tendo uma crise. E aí, tipo, a gente foi até ela, né? Ficou só em volta dela ali e tal. Aí passou, depois ela fica até um pouco confusa, assim. E aí depois a gente ficou se questionando. Falou, cara, por que a gente não aprende isso, né, na escola? Tipo, como lidar... né, com certas crises, né, para apoiar o próximo que tá passando. A gente não sabe. Exato. Igual você fica assustado, assim, né? Então, eu acho muito maneiro, assim, você tocar nessa parte de preparar, né, as pessoas para, né, na hora que elas veem alguma crise ou qualquer coisa do tipo, para elas estarem preparadas para aquele momento e poder oferecer ajuda da melhor forma. Só que daí eu também acho muito importante pensar da seguinte forma. Se é uma criança, eu tenho que adaptar a linguagem que eu tô explicando.
Que daí foi o que aconteceu no meu livro. Eu não posso simplesmente chegar e falar o que é o autismo de uma maneira que eu vou explicar para um adulto. Exato. Então eu usei tudo de forma muito lúdica. Então hoje os meus alunos, Que as teve crianças contato adoram, comigo, né, também. eles olham, eu tenho um superpoder. Eu olhei exatamente qual que é o seu superpoder hoje. Então, alguns brincam que eles são incansáveis, que eles pulam alto. Realmente, a pilha nunca termina, né? Eu falei, gente, eu queria ter essa energia ainda também. Incansáveis é foda. Então, assim, eles entendem hoje o que é e como eles podem ajudar. Só que, claro, a partir do momento que a gente vê alguém em crise, muitas vezes a gente não sabe como ajudar. É a mesma coisa quando a gente vê um adulto, às vezes, numa crise de ansiedade. Tu não sabe o que fazer, além de pedir pra pessoa se acalmar ou levar a pessoa pra se distrair. O primeiro momento é sempre um choque. Mas se tu crescer ouvindo e entendendo, na hora tu vai saber mais ou menos como reagir e acalmar a pessoa. Exatamente. Então, quando o Lucas tinha crise, às vezes em sala de aula, alguns alunos ficavam olhando assim, como eu posso ajudar? E daí chegava alguns, às vezes entregavam algum brinquedo, achando que o brinquedo ia acalmar. Então, assim, teve uma empatia. Tanto que a empatia é o superpoder no final do livro, que todos nós temos. Então, a gente consegue se botar no lugar do outro e entender o que está acontecendo quando a gente entende desde pequenininho e cresce entendendo o que é o espectro e como reagir. Que maneiro, cara. Pô, massa demais, assim, né? Muita informação. Caramba. Fala uma coisa assim pra mim, vai, por que é importante falar sobre esse tópico? Eu acho que hoje em dia é muito importante disseminar essa informação para que eles tenham as mesmas oportunidades que nós temos. Do mesmo modo que hoje eu posso estar aqui no podcast falando com vocês, o Lucas também pode estar. Claro que ele não vai falar oralmente como eu estou falando, mas ele vai falar com vocês. Ele vai poder um dia trazer a experiência para vocês. Ele vai poder falar o que é o espectro, como ele se vê dentro do espectro e quais os desafios. Nossa, eu acho muito legal isso, como ele se vê dentro, porque naquele episódio, acho que eu falei off, não tava no vídeo, né? Sobre esse conhecido meu, né? Que ele tem um espectro, acho, número 1, né? Acho que tipo 1, né? Isso, suporte 1. Ele falou, ele deu alguns exemplos, assim, e é muito assim, é massa falar sobre isso. Você tá, Vogão, no Vitor? No Vitão que trabalhou no TikTok? Não era você? Eu não lembro disso. Não, porque aí ele fala, ele dá uns exemplos, ele fala assim, ó, mas por que essa pessoa faz isso? Eu não entendo. A gente fala, não, então quer dizer que ela faz isso. Aí, tipo assim, é muito da hora, tipo, como ela se vê dentro, é um bagulho muito diferente. Né? O exemplo que ele deu eu não entendo, se eu tô no celular andando na rua, aí aí as pessoas tá vendo, eles não estão no celular, eles tá vendo que eu tô andando na frente do celular, por que eles esbarram em mim se eles estão vocês estão vendo que eu tô distraído? A gente falou, não, talvez como uma punição, pra falar, presta atenção. Não, mas não entra na minha cabeça, por que ele tá fazendo isso como uma punição? Ele tá me vendo. Exato. Então, aí a gente começa a entrar assim e falou, mano, faz muito sentido, velho. Errado não tá, não né? Tá. Não é lógico. Porque ele fala assim, mano, a pessoa tá com o celular, ele sabe que eu tô indo até ele assim. Sim. Ele tá me vendo, era só ele desviar. Não, ele foi lá e bateu, eu queria entender, porque na minha cabeça não entra. E aí ele fala assim, cara, é muito engraçado. Sabe aquele ditado, o óbvio não é óbvio? Então. É exatamente isso nesses casos. E o que é mais legal, a questão do meu livro, o ilustrador é autista. Pô, nossa, quando você falou, eu falei, ele é autista, ele é um menino, top. hoje ele tem 16 anos, se eu não me engano. Ai, me perdoe, Arthur, se você tá vendo esse podcast, eu errei sua idade, peço perdão, porque eu não lembro mesmo. É um jovem, ele é um jovem. Ele tá no ensino médio, isso eu sei que ele tá no ensino médio. Mas assim, quando eu decidi fazer a parceria com ele, porque o que acontece? A ideia inicial do meu projeto é dar voz e trazer visão a eles. Boa. E quando eu comecei o projeto, eu trabalhava com a mãe do Arthur. No caso, a Vânia, ela era a professora titular do contraturno bilíngue e eu era auxiliar dela. E eu sabia que o Arthur estava no espectro, né? Porque a Vânia sempre trocou uma ideia comigo. E quando eu comecei a trabalhar com o Lucas, eu falei, amiga, preciso de ajuda, né? Eu não sei como fazer, me explique, enfim. Ela me deu várias dicas valiosas na época. E quando eu decidi fazer o livro, eu liguei pra ela. Olha, amiga, né? Tô com essa ideia e tal, o que tu acha? O Arthur tem como? Tu acha que é possível? Porque a gente faz um contrato, tudo certinho, né? E ela, ai, amiga, se tu der oportunidade, eu acho que sim. Só que nisso eu estava em contato com a editora queria que fosse ilustrador deles, e no fim eu falei, não, eu quero meu ilustrador, eu vou levar uma pessoa. E quando a editora aceitou, eu falei para ela, assim, foi uma conquista, porque foi o primeiro trabalho do Arthur, uma pessoa no espectro remunerado, assim, com 15, 16 anos. E
com uma dimensão gigante, porque querendo ou não, eu publiquei no Brasil e aqui em Portugal, na Europa, né? Ainda não tá em português, em inglês, mas eu estou no processo. Então, assim, para ele foi muito legal a experiência, porque saiu um pouco da rotina dele escolar, pelo fato que havia prazos. Ele tinha que cumprir os prazos que eu tinha. Teve um contrato que a gente assinou e a gente fez a autenticação em cartório, então ele foi pago por cada desenho. Teve reuniões de negócio que daí eu tinha que falar para ele, ó, gostei, não gostei, tem que arrumar, né? Não gostei dessa forma. Então ele teve que lidar com a frustração de ouvir que, ó, eu não gostei, você tem que refazer. Mas aconteceu apenas em uma página. Isso que eu, assim, achei muito alto o cabelo. Eu queria que mudasse um pouquinho o cabelo do personagem. Mas, assim, ele cumpriu os prazos, ele entregou tudo antes. Só que, claro, teve uma rotina ali que a mãe dele teve que adaptar, que eles tiveram que trabalhar junto. Ele teve que entender que ele tinha que sentar e fazer em tal horário. Tantas páginas por dia, ou 1, 2, enfim, conforme a rotina dele. E hoje, pelo menos a última vez que eu estive no Brasil, eu encontrei ele, a gente conversou. Ele fez uma sessão de autógrafos uns dias atrás também. Ele deu uma entrevista. Ele tá fazendo alguns workshops quando chamam ele assim para fazer palestra na Semana da Deficiência. Ele vai, ele faz, ele ensina a desenhar. E daí na última vez que eu tava falando com ele, eu perguntei, e aí, Arthur, como é que tá? E agora ele, né, botou na cabeça dele que ele quer publicar um livro. Na época o nome era O Diário de um Autista, alguma coisa assim que ele queria. Mas ele quer fazer em forma de HQ. Então, assim, a oportunidade que eu dei poderia ser qualquer outra pessoa dando. Cara. Pô, tá maluco. Poderia ser qualquer outra pessoa dando essa oportunidade. Não precisava ser necessariamente eu. Mas só o fato de dar essa oportunidade, poder abrir várias portas para ele trabalhar de ilustrador para outras pessoas, ou ele mesmo querer publicar o livro, como ele teve esse objetivo, qualquer um pode fazer. Basta ter força de vontade e entender que os dois vão ter que se adaptar. Porque do mesmo modo que eu tinha prazos, eu tinha que entender que o Arthur também tinha que trabalhar com a rotina dele. Então, assim, a gente sentava, a gente conversava. Antes de falar com ele, eu falava com a mãe dele. A mãe dele, então, tinha toda uma tática para falar com ele, para explicar a rotina, como é que ia funcionar. E no fim deu tudo certo. Ele entregou antes do prazo. Cara, que genial isso. E quando ele Muito recebeu massa. O livro, assim, foi uma maravilha. Assim, ele só olhou pra mim. Eu achei que era maior. Ele é menor, né? Mas assim, foi incrível. Que demais. Incrível. E ele ficou muito feliz, orgulhoso, assim. Eu falei daí a universidade se interessou, porque eu falei do livro pra universidade. Eu falei do Lucas. Então, a minha dissertação eu trabalhei com vídeos com o Lucas. Então, eles tinham que gravar lá a metodologia que eu queria que eles aplicassem. Entendi. Então, assim, a universidade sabe do Lucas e do Arthur, como é que funcionou. Então, eles tiveram interesse em querer conhecer eles. Então, possivelmente no futuro, quando os dois vierem, né, que daí vai vir a família do Lucas e certamente cara. O Arthur em algum momento, certamente vão conhecer. Pô, genial. Nossa, achei incrível, de verdade. Eu até queria trabalhar com uma tradutora autista para traduzir para o inglês, porque eu quero publicar em inglês, eu estou no processo, porém como exige investimentos, então eu tô dando uma segurada ainda. Sim. Mas eu tentei achar uma tradutora autista e não achei. Então, assim, vamos ver. Eu já tenho 10 livros escritos, na verdade. Eu publiquei mas tem mais 9. É uma coletânea, digamos assim, onde cada livro é um sintoma do espectro. Tudo no mesmo universo. Exato, é tudo no mesmo universo. Ah, legal. Então, tem a questão da seletividade alimentar, do flapping hands. O Lucas acaba se tornando o foco de todos, mas daí surgiu outros amigos. Tanto que eu estou trabalhando com algumas famílias, né, em Limerick, que tem filhos no espectro. E essa semana, dos meus pacientes, né, um dos meus aluninhos me questionaram por que eu não botava ele no meu próximo livro. Ele quer ser o melhor amigo do Lucas no próximo livro. E aí, vai entrar no próximo certamente, livro? Certamente. Já botou a pressão ali. Agora você não, ele já me questionou e falei, não, peraí, já vou mudar aqui. Não, ele pediu, eu falei, não, eu vou fazer, então no próximo eu boto o seu nome. E é legal isso, porque você vê, elas vão mostrando interesse, né? Sim. Porque vai vendo, aí vê o amiguinho, aí já... Eu acho que ajuda muito, assim, né, no processo deles. Exato. É que, muito querendo ou não, eles são muito rotulados, né? A gente Cara, eu ia te perguntar agora dos rótulos, porque a gente tá chegando ao finalzinho. Sim. Eu queria te perguntar justamente disso, porque você falou, né, você comentou alguma coisa que você quer mudar essa visão, né? Exato. Você falou assim, eles são muito rotulados. Me explica melhor, assim, quais rótulos, como que isso é ruim pra eles... Hoje eu percebo que a questão do diagnóstico está saindo muito mais rápido para N neurodiversidades que a gente tem, né?
Só que o que acontece? Como a gente vem de uma sociedade muito engessada, lá no passado não tinha o diagnóstico. E como é que essas pessoas eram taxadas? Louquinho, incapaz, não pode fazer, deixa em casa. Então, assim, devido a esses rótulos que surgiram lá no passado, devido à falta de diagnóstico, eles permanecem até hoje. Mas não significa que eles são incapazes. Hoje, realmente, o diagnóstico, tanto na Irlanda quanto no Brasil, o diagnóstico só é fechado, quando faz 7 anos para mais. Mas as intervenções começam antes. Então, o médico que, né, pode diagnosticar fala, o seu filho tem a tendência, sim, a estar dentro do espectro, vamos começar as intervenções. Conforme vai fazendo as intervenções, a criança vai evoluindo. E quanto mais cedo iniciar, mais rápido a gente vê resultados. Então, assim, claro que é um processo. Os rótulos, eles existem. Infelizmente existem. Mas eles podem ser quebrados a partir do momento que a gente dá a oportunidade. E também há um trabalho em equipe. Porque não adianta eu querer trabalhar com alguém que está no espectro, indiferente o nível de suporte, sendo que eu não estou disposta a entender as necessidades dele. Como é que eu ia trabalhar com o Arthur se eu não entendesse as necessidades dele? Então, devido a isso, é uma via de mão dupla. Os rótulos estão aí, eles podem sim ser quebrados, eles não precisam ser rotulados dessa forma, porque qualquer um é capaz de chegar onde eu tô, qualquer outra pessoa tá. A gente pode ter algum outro Steve Jobs aí, sabe? Então, assim, e eles são tão inteligentes. Eles podem, muitas vezes, não ser verbal, porque tem muitas pessoas no espectro que não são verbais. Mas eles podem falar várias línguas de sinais. Aonde está impedindo o bilinguismo aqui? Talvez não vai ser um bilinguismo que vai crescer junto, que vai ser sequencial. Mas ele vai desenvolver. Do mesmo modo que nós desenvolvemos, talvez, o inglês depois de 10 anos. Entende? Então, assim, é uma via de mão dupla, tem que trabalhar junto. Só que a gente não vai conseguir quebrar os rótulos que surgiram lá no atrás, passado se a gente não se permitir ajudar eles e dar voz para eles. E é meio que claro já isso, né? Que quando você incentiva, dá suporte e apoia, né, para que a criança aprenda, ela tem evolução. Sim. Né? Isso já tá claro, assim. A gente vê, tem vários exemplos. Né? Então é basicamente fazer isso, né? Estender a mão e, enfim, deixar... Né, dar o suporte que a criança precisa. E depois que eu comecei a trabalhar com a língua de sinais, porque aqui na Irlanda eu trabalhei com a irlandesa, obviamente. Mas eu fiquei pensando, no Brasil tinha Libras, eu tinha contato com a Libras, nunca consegui fazer uma conversa fluente em Libras, mas eu entendia muitos sinais. E nisso eu fiquei pensando, imagina se eu vou viajar para algum outro país, ou seja, aqui na Irlanda, e eu esbarro com alguém que é não verbal e que fala a língua de sinais. Pode ser surdo, pode ser, né, estar no espectro e não, né, ter a oralidade. Ser não verbal. Como é que eu vou me comunicar? E se a pessoa me parar a pedir informação? Eu vou usar o Google Tradutor, vou mostrar a mensagem digitada? Por quê? Não é ele que tem que se adaptar a mim. Eu também tenho que me adaptar às pessoas. Então, eu sempre fiquei com muito isso na cabeça. E é incrível, gente. Sempre que eu pego o ônibus em Limerick, eu encontro alguém que fala língua de sinais no ônibus. Ah, é? Sempre. A gente tem uma comunidade, uma escola lá de surdos em Limerick, bem no centro, que é bem conhecida. Então, acaba sempre tendo um ou outro no ônibus. E eu fico só prestando atenção eles falando. E como eu trabalhei com a língua de sinais irlandesa com o Lucas desenvolveu alguns sinais. Assim, dentro da minha dissertação do que era solicitado. Então, a gente teve resultados maravilhosos. Só que aquele negócio, eu tive que me adaptar, porque era online. Eu sabia que o Lucas não ia ficar 100% concentrado o tempo inteiro, 10, 5 minutos de vídeo. Eu tive que pedir ajuda para a família, para eles aplicar com o Lucas. Alguém assistia os vídeos e aplicava com ele depois e gravava para me mostrar. E assim foi fluindo. Mas houve ali um contato com uma segunda língua. Sim, você achou um jeito de fazer funcionar. Exato. Pô, que maneiro, cara. Eu queria te dar parabéns e até te perguntar assim, né? Você falou que vendeu tudo o livro, né? Pra quem quiser encontrar o livro assim, tá tendo ainda? Como faz? Tá disponível à venda tanto no Brasil quanto na Europa, né? No link da minha bio no meu Instagram tem que leva direto pro site do Brasil e o site da Europa pra quem quiser comprar. Legal. E comprando lá cerca de 10 dias chega na sua casa. Português ainda. Daqui a um pouco vai ser inglês também, viu? Ainda amei. Cara, que legal. Eu queria te agradecer, a Toca aí, ó. Foi um Eu que agradeço. Bom demais, né? Vocês aprenderam aí, ó? Pera aí, vai, fala aí. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, parabéns, sensacional. Cara, incrível demais. isso. Obrigada. É uma ideia. Esse episódio, isso depois a gente poderia trabalhar depois. Esse episódio poderia ser
ter, na verdade, os sinais também, né? Que seria né, alguém fazendo a língua de sinais aqui. Seria legal. Interessante. Quem sabe, de repente, aí mais pra frente a gente consegue trabalhar os outros episódios também, porque estaria incluindo, né? Seria mais inclusivo. Segundo, eu adoraria aprender língua de sinais. O que seria mais fácil? Eu já cair aqui em inglês, que a gente faz aqui. Tem mais pessoas que falam em inglês a língua de sinais. Ou, eventualmente, em português seria um bom começo. E por onde eu olho? Onde eu procuro isso para aprender? É que isso vai muito da tua realidade. Vai de encontro ao que você está vivendo no momento. Então, assim, se você está no Brasil e mora lá, pretende seguir uma vida lá, o ideal é aprender a língua de sinais brasileira. Porque, querendo ou não, a comunidade surda no Brasil também é uma comunidade grande. Sim. Apesar, muitas vezes, da gente não ter contato. Como você está na Irlanda, eu acho que o ideal seria aprender a língua irlandesa. Mas o que acontece? Não é uma língua universal como todo mundo pensa, língua de sinais. Cada país tem a sua. Só que elas são muito similares em sinais. Então vai ter muito... Cada país ou tem cada a sua. língua? Não, cada país tem a sua. A França tem um, nós temos outra, a Inglaterra outra, e assim vai. Olha isso. Só que elas são muito similares. Então eu digo assim, se hoje vocês moram na Irlanda, o ideal seria aprender a irlandesa. Mas nada impede de aprender alguma coisa ou outra em português pro dia que for visitar no Brasil, ter algum acesso a algum sinal, que seja o básico. Quando eu comecei a minha dissertação, eu pesquisei um curso de língua de sinais aqui para fazer, eu achei da comunidade surda irlandesa. Super acessível, 100% online, e tu tem acesso a tutores. Então, assim, obviamente que eu foquei num curso mais voltado para educação infantil, porque, querendo ou não, eu ia trabalhar com o Lucas, e era o meu público no momento, mas eles têm até, assim, para ser intérprete de língua de sinais irlandesa aqui, que é o ISL que eles falam, né? E assim, muito bom o curso e super acessível. Que legal. E É difícil aprender? Não, só que tu tem que praticar. Não adianta tu pegar e querer fazer, sendo que tu não vai botar em uso. Porque é a mesma coisa do inglês. Se a gente não praticar, a gente perde. É igual tudo na vida, né? Você tem que... Você até aprende assim, mas você tem que... Praticar. Pois é, que legal, cara. Muito legal. Obrigado. Várias dicas aí. Obrigado novamente aí, viu? Obrigada. Ogão, Fernandinha. Obrigado, viu? Valeu. Ele tá meio cegueta ainda, ele olha pra cá, ele olha meio de... É que tem um monte de luz aqui, bicho. Sei. O William tá sofrendo hoje por ele, né? Tá vendo? É a idade, vai chegando. É isso, obrigado, viu? Obrigado. Compartilha esse episódio aí com todo mundo. Olha que aula que a gente recebeu aqui, gente. E fica ligado, se você quiser adquirir aí os livros, né? Vai lá no Instagram dessa moça aqui, engaja e aí você compra o livro aí pra você. A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio. Fui! Você acabou de acompanhar o podcast Irlanda Talk Show. Um podcast que traz convidados incríveis para bater um papo descontraído e contar suas experiências de vida e aventuras fora do Brasil. Se você gostou, compartilhe com os amigos para que o canal e nossas redes sociais continuem crescendo. Irlanda Talk Show, 4ª temporada. Um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho pra você.